Fala rapaziada, estamos aqui com o Juninho Bregion. Juninho fez top no Regional de Londrina, ganhou Regional de Londrina, ganhou o Regional de Londrina. Primeiro lugar, jogou do que, Juninho? Yumi, The Best. O mais máximo que tem, deck esse aqui, ó. Fica demais. Mano, eu vou mostrar pra vocês a decklist que eu usei hoje aqui no torneio. Eu joguei de Vanquish Soul no Regional de São Paulo. Eu queria jogar 2 torneios com decks diferentes pra mim testar e ainda mais que vai mudar, vai ter mais uma coleção pra lançar. Então eu queria jogar com os 2 decks. E cara, hoje esse torneio foi muito melhor, o outro eu fiz 6-2, esse aqui eu fiz X0. Eu acho que uma das grandes vantagens do Yumi pro Vanquish é que eu não tinha mão ruim de comprar. Tudo bem que às vezes eu comprava o campo, mas um bicho sozinho, que era uma mão fraca, mas teve no Vanquish, no regional, teve muita mão que eu só abri e passei. Mas tudo bem que quando você tem uma Fualos e uma Roliço na mão, é absurdo. Então eu acho que os 2 decks têm vantagens e desvantagens. Eu acabei não jogando contra Dragon Tail, que é um deck que é um pouco melhor contra esse deck. Eu acabei jogando só Mirror, basicamente. Teve bem pouco Dragon Tail hoje, né? Teve um que ficou em segundo ou terceiro, eu acho, que não saiu ainda, já estamos gravando aqui. E o restante foi tudo Yumi, basicamente. E aí foi por isso que até que eu vou mostrar aqui pra vocês. Montei a minha decklist basicamente mais o side, mas no main deck bem padrão, 3 de cada nome. Tem pessoas diminuindo usando minimaps e etc. Mas eu optei por usar 3 de cada bicho mesmo. E eu acho que a melhor carta do deck, sem dúvida, a Obediência. Essa carta é muito forte. Ela tem alguns defeitos de locar, mas é o mínimo do que essa carta faz pra você. Eu acho que ela é ainda muito melhor sendo second. Eu acho que toda vez que eu ativei ela sendo second eu ganhei, porque é absurda pra quebrar a mesa. 3 engage, 1 drones. Eu tava usando antes menos um engage, estava usando desse jeito. Foi uma coisa que eu mudei, porque eu tentei melhorar o máximo possível a minha consistência. E esse deck aqui, como ele tem o descarte do síncro, não tem problema, às vezes você acaba abrindo, você acaba tendo, como falou, você acaba usando esse para descarte, porque, e um Prosperity. Esse aqui foi o que eu usei de consistência no deck, tudo que dava. O restante são as cartas ruins do Yumi, que, cara, fazem muita coisa para ser considerado grip, principalmente as Quick Play. Elas têm 3 efeitos, os 3 efeitos são muito bons. Tipo assim, eu ganhei 2 jogos por conta do terceiro efeito, que geralmente o pessoal não usa. E porque eu imaginava que o cara tinha Ogre, eu dei efeito, o cara deu Ogre, eu falei, beleza, agora eu phase, ativa do cemitério e eu consigo matar. Então, essas cartas são muito boas. Algumas pessoas acabaram cortando esse segundo campo. Eu acho que é uma loucura, porque você acaba precisando muito dele no grind. E pra mim quebrar as mesas do Yumi, eu acho que eu perdi quase todos os dados. No Yumi eu perdi todos contra, foram 4 Yumi. Eles começaram e eu dava efeito do Link 1, ativando esse campo. E aí o cara já fica ruim para ele lidar com o bicho na mesa, porque se ele tirar, vai trazer um campo do deck. Então acho que ela é muito boa, principalmente nesse grind. E aí, cara, eu lotei de hand trap, 3 Fualos, acho que é a melhor hand trap que tem, 3 Ash, 3 Impermanence, 3 Purge, 2 Ogre, 2 Belly e 3 Vega. Cara, basicamente isso aqui é meio que padrão do deck. Eu usei essas cartas aqui para melhorar bastante, principalmente na Mirror. Eu não consegui dar uma Belly boa, não consegui contra o alvo, lembrei agora. Mas fora isso daí, eu tomei 2 Belly, cara, desesperador. Ela ajuda bastante nessa Mirror. Sozinho, obviamente, ela não faz muita coisa, mas isso aí é como qualquer hand trap, exceto o Fualos. Só o Fualos, alguma coisa sozinho consegue fazer. Fora isso, qualquer um outra hand trap sozinho não vai fazer nada. Por isso que eu tentei maximizar o máximo de hand trap possível, para a gente tentar sempre casar. E foi o que aconteceu. Eu acho que na maioria dos jogos eu abri com 3 hand traps. Então deu muito certo o que eu planejei com o deck, que foi exatamente isso. Cara, o side eu adaptei para esse torneio por conta de uma situação. O Drift foi campeão do ICS Vancouver e era óbvio que todo mundo ia jogar de Yumi.
ou se preparar contra Yumi. E uma das cartas que o pessoal usa, eu usei também, e até a vantagem de prova ele usou contra mim, não foi tão bom, Contatsi. Cara, essa carta aqui, ela só é boa se o cara não tá esperando ela. Então, igual, por exemplo, a final agora que eu joguei, eu ganhei por conta dela, porque o cara não tinha ult pra ela. Aí eu perguntei, mano, você não tinha um Link 2 pra fazer? Ele falou, pô, não tava usando e tal, que eu acho uma loucura. Principalmente porque, por o Trif ter ganhado o SS Canadá, Canadá, todo mundo ia estar se preparando, ia estar usando isso daqui no side deck. Então, eu tava usando a Cross Chip, que quando eu tomei, eu fiz a Cross Chip, tinha Extender, continuei e não adiantou de nada. Foi uma carta que o oponente gastou à toa. Então eu acho que essa aqui é uma carta que tende a diminuir a força dela, cada vez tende a ficar pior, quanto mais as pessoas começarem a se preparar para ela. Enquanto as pessoas não se preparar, é uma ótima carta. Eu já tinha feito essa mudança, então eu não senti tomando ela. E foi o que eu usei, Cross Chip. O restante é bem padrão. O Anima, cara, você tem que usar o Almirage. O Almirage ele é muito bom, ele te ajuda quando você usa seus 3 links e você pode dar demonstração de qualquer coisa da efeito do campo. Precisa usar o Almirage. Kagari, SP, são as cartas que basicamente de link fora do Yumi que eu estava usando aqui. Aí depois os 3 Snatch, não tem muito o que falar dessas cartas. Muito bom esses gatinhos aqui. Um de cada, padrão. E uma carta que eu tava ansiosa pra usar, que era o Hantaro aqui, velho. Esse Hantarinho aqui é zica demais. Desde que ele anunciou, já tinha testado algumas coisas com ele. Algumas pessoas mudou, não tava usando outro símbolo, mas eu acho que ele é muito bom porque ele consegue trigar o efeito do seu bicho no turno do cara sem você precisar voltar. Então isso é bem importante. E fica muito mais fácil, você já consegue passar de primeira ação no turno do cara, fazer um Herald na primeira ação dele. Isso é muito eficaz, principalmente contra Dragon Tail. Eu não enfrentei, mas isso é muito bom contra, porque se você não tem um Herald e o cara começa ativando a spell para adicionar e já usar como matéria, cara, já fica desesperador a match pra você. A chance de você perder já é muito alta, então ele é um dos outros motivos que eu tava usando também. 2 Herald, não fiz nenhum nesse torneio, nem consegui chegar nele. E um Machine. Essas foram as cartas que eu menos usei, nem consegui chegar. E esse foi meu extra deck. Meu side, não dá muito pra falar que é padrão, porque vocês viram, a gente chegou, eu só juntei o que tinha ali e coloquei. Então, as únicas cartas realmente no meu side era 3 Contatsi, Talents e Khalid. Era isso basicamente o meu side deck mesmo. O restante eu só coloquei o que tinha. Eu coloquei 2 ânsias contra Malice. Cara, esse deck ainda é desesperador, Malice, ainda bem que eu não enfrentei nenhum. As pessoas falam que os decks novos agora são mais fortes, mas sem sentido algum. Os decks antigos, o Mitsurugi e o Malice é muito mais forte. A questão é que os melhores jogadores estão mudando, estão jogando com os decks novos, por isso que os decks novos estão performando melhor. Porque não tem comparação, pô. Eu passava com Trap, Detonator, Cross e tinha 5 cartas na mão. Agora eu passo com um Link, uma Quick, um bichinho e 100 cartas na mão, pô. Então você tem que gerir muito bem o recurso, então eu acho que é um formato que está muito legal. E agora, as outras cartas que eu botei aqui no site. Isso aqui realmente daria para colocar, que é bom contra Dragon Tail, 2 Droplet, 1 Espanador e 3 Dark Hole no Humor. Cara, esse aqui foi a decklist que eu usei aqui no regional. Eu vou fazer mais vídeos, vou mostrar algumas linhas de play do Yumi. E é isso, rapaziada. Deixa seu like, compartilhe. Até mais.